Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Espero encontrar todos bem. Estamos aqui então reunidos mais uma vez na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para a nossa reflexão das terças-feiras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente sempre inicia falando para vocês que Deus sempre é conosco e que a gente pode, então, quem está buscando o seu trabalho, deixou o nome aqui na casa, ou está aí só tentando alcançar alguma bênção, coloque sua água então para magnetizar, para fluidificar, que a gente vai dar início com a nossa prece de abertura. Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos por Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão sobre o Seu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces palavras e vibrações. Inspire-nos, ó Mestre, auxilie-nos no entendimento acima de tudo e mostre-nos o caminho do bem. E mais importante, que nos dê a honra e a glória de conseguir colocar em prática a Tua palavra. Que hoje possamos colocar esse estudo em dia e na nossa vida. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome, e em nome dos Espíritos amigos aqui do Candeia, que sempre nos auxiliam, que honre e que a gente consiga atingir o objetivo do trabalho. Que assim seja. Meus irmãos, então hoje o capítulo é o 14, honrar vosso pai e vossa mãe. Vamos falar um pouquinho também de quem é a minha mãe e quem são meus irmãos e a nossa parentela corporal que está no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, honrar vosso pai e vossa mãe é um mandamento bíblico que a gente já aprende desde os inícios lá de falar sobre Deus, Amar a teu Deus com todo o teu coração, honrar e respeitar pai e mãe, Fazer com que realmente a gente faça disso, honrar o nosso pai e a nossa mãe como um ato de amor e gratidão, Por tantas vezes que nossos pais sofreram por nós e ali a gente tem que honrar realmente isso, E se hoje a gente fosse deixar a pergunta no ar, O que significa honrar pai e mãe? Muitos vão erguer a mão e vão dizer, não, realmente honrar pai e mãe é obedecê-los quando criança. Beleza, mas não é só isso. Quantas vezes o nosso pai e a nossa mãe tiveram dificuldades para nos educar, tiveram dificuldades para fazer com que a gente possa ter aquilo que temos hoje, educação. Nosso corpo físico, eles assumiram um compromisso perante a Deus, na união do casamento com pai e mãe, de trazer a nossa matéria, porque desse mundo é que é feito a nossa matéria. E isso é muito importante. Muitas vezes a gente acaba não se dando conta disso, Então seria muito mais do que honrar só pai e mãe quando criança, obedecê-los, é ouvir e respeitar os conselhos dos mais velhos, ou seja, dos nossos pais, quando adulto, porque a gente às vezes pensa que tem 17, 18 anos e não precisa mais ouvir os conselhos do pai e de uma mãe. Então é cuidar dos pais quando eles estão idosos também. Isso é importante para que a gente possa honrar tudo que eles fizeram por nós desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. E aceitar e perdoar e agradecer por tudo que os pais fizeram e continuam fazendo por nós. Porque muitas vezes uma oração de um pai e de uma mãe tem muito mais poder do que muitos trabalhos, que muitas ideias de buscar por si só. Um pai e uma mãe têm essa força. Então o mandamento de honrar pai e mãe é uma celebração da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais, encerra. Então ele vai trazer mais uma obrigação nossa para com eles, que é de cuidar deles, porque eles fizeram por nós. Então Deus mostra por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito e às atenções, na submissão e condescendência que o envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso. Tudo que a caridade ordena relativa ao próximo em geral. É esse dever que se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm,
quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Olha só que... E esse dever se estende aos nossos pais adotivos. Quantos pais, quantas pessoas nos amam, mesmo não tendo nenhum vínculo com nós, e estão ali nos orientando, estão ali nos dando um norte, sendo um porto seguro quando vem a tempestade. Então essa é a ideia. Porque não temos obrigações somente com os nossos pais de sangue, né, do corpo, e sim daqueles que estão ali para fazer às vezes. Muito legal essa passagem aqui e essa ideia que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali no Livro dos Espíritos, para a gente concatenar com essas ideias, né, a missão paterna, qual que é a caracterização disso? Na questão 582, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Né? Então, olha que ideia, ser pai e mãe é uma missão. Daí os espíritos de verdade respondem: sem contestação possível, é uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a sua tutela, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Eles facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Kardec, lá no capítulo 10, também vai falar no Livro dos Espíritos, né, sobre essa missão paterna. Então, olha que interessante, né? Vamos fazer uma análise. A gente inicia a nossa vida simples e ignorante, né, quando criados. Depois a gente vem num corpinho débil e delicado para que as nossas imperfeições sejam aparadas, né, que as nossas ideias de missão, de valores agregados sejam colocados em nossa vida pelos pais, pela família, pelos próximos, aqueles que nos criam, os padrinhos. E isso é muito importante, porque isso é uma missão. E se a gente faz tudo que está ao nosso alcance e não tem êxito, Kardec, né, e a espiritualidade nos fala que, beleza, a gente fez o que foi possível, desde que não seja uma omissão de um pai e de uma mãe, de quem está educando a criança. Né? Se a gente fizer tudo que está ao nosso alcance, a nossa missão será alcançada. E também essa missão, ela se transforma depois, nessa mesma análise, de ser uma missão dos pais de serem cuidados, porque a gente vai acabar virando o pai dos nossos pais. Quem hoje não gostaria de estar aí cuidando do seu pai e da sua mãe? Mesmo que eles estivessem acamados, se eles estivessem com alguma dificuldade de pensamento ou de locomoção, né? Seria uma honra para mim hoje estar cuidando do meu pai e da minha mãe, mas eles não estão mais conosco. Então, sejam bons filhos, né? Façam essa análise de quando vocês nasceram, eles criaram vocês, pegaram no colo, alimentaram, deram banho, fizeram tudo o que estava ao alcance deles para que você tivesse uma vida boa. E por que agora não é hora de retribuir? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de passar para visitar um pai e uma mãe, né, fazer só um oi rapidinho, mesmo que nos afazeres do dia a dia, a gente acaba passando reto, por orgulho ou por pensar que isso vai atrasar a sua vida, né, por uma vaidade, dizer eu não vou lá porque isso, porque aquilo. Então, meus irmãos, pensem bem sobre essa missão de sermos filhos também, pois a gente acaba deixando muitas vezes de fazer algo que é muito importante, que é cuidar e honrar nosso pai e nossa mãe. É difícil, mas a gente está aqui para aprender, né? Então aqui, ainda dentro do nosso estudo, tem algumas formas de honrar o pai e a mãe, né? Então, como que a gente pode honrá-los? É cercando-os de cuidados, de amor, de benfeitorias, de cuidados, né? Fazendo com que se sintam úteis, integrados à família. Mantermos eles próximos e ativos da nossa família. Então, manter-lhes o necessário para viver, oferecendo-lhes amor, conforto e carinho, fazendo com que se sintam úteis e sem nunca sobrecarregá-los, garantindo-lhes então as melhores situações e transmitindo aos mais novos a importância deles para a família.
Então olha que interessante, né? Muitas vezes a gente vê pais e mães relegados ao pior quarto, pior cômodo, lá no fundo é construído uma edícula e colocado-los lá para viver a sua velhice. De vez em quando você vai lá fazer uma visita ou um oi, né? Então é importante a gente ter colocá-los realmente na importância que eles têm para que a gente possa honrá-los e honrar pai e mãe nesse intervalo de família, porque ali já estão os netos vindo, então os filhos já vão entender como que deve tratar os seus pais, porque os seus pais trataram os avós dele dessa forma. Então vem a mesma coisa que a doutrina vem nos explicando. Não é só vir aqui à frente e falar coisas bonitas, é a tua atitude, é a vontade de fazer diferente. Ainda no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, traz para nós: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele vai fechar a ideia de que somos todos irmãos, né, perante o Mestre de Deus, irmãos de Jesus, nosso irmão mais velho, e com isso traz os nossos exemplos de vida, caminhar as pegadas que Jesus caminhou enquanto encarnado, fazer a diferença, sermos bondosos, sermos caridosos. E depois a gente vai passar, né, para a pergunta que Jesus fala ainda no Evangelho, no próximo item: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Daí coloca: e tendo vindo para casa, reúne-se aí então grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para que se apoderem dele, pois diziam que podera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentará em torno dele, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí, né, Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E prepassando os olhares pelos que estavam sentados a seu lado, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lá em Marcos 3, 20, 21, 31 e 35. Mateus 12, 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por constatarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. E os laços de sangue, meus irmãos, então não criam forçosamente a ligação entre os espíritos. Então volta lá na máxima de honrar aquele pai e aquela mãe que nos pegaram para cuidar, né? Que nos adotaram, às vezes nem no papel, mas simplesmente o ato de ser ali, estar fazendo aquela parte de pai e mãe. Os laços que a gente tem de irmandade, de cuidado, de saber que devemos amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Né? Os que encarnam em uma família, sobretudo como parentes próximos, são, das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações. Também pode acontecer de serem completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então a ideia aqui, que normalmente na nossa parentela de corpo físico, a gente pode estar ali ligado a espíritos que a gente tem alguma coisa para resolver, alguma relação difícil em outras vidas. Nem sempre a gente vai estar nascendo em famílias onde todos estão perfeitamente ligados e que são simpáticos. Às vezes são empatias, né? São antipatias, em que realmente o espírito tem que refazer alguma coisa que errou em outra vida, tem que buscar ali ajeitar essas tarefas, né? E não deixar coisas para trás. E Jesus aqui vem nos mostrando, né, que espíritos estão ali simpáticos e que realmente não são simplesmente parentes de corpo físico. E Jesus, quando fala que já não está ali sentado à mesa, então todo aquele que comunga do Evangelho de Deus, né, da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, são irmãos, são parentes. Porque aí fala, né, dessa ideia de que amar ao teu Deus, né, com todo o teu coração, e realmente dizer que amar o próximo. Então aquele próximo que está ali sentado do lado de Jesus, ele já está considerando como os seus, né, os seus irmãos. Então Jesus, através da divina sabedoria, ensina através dessa passagem mais uma importante lição para os homens da época, ecoando até os dias atuais. Quando questiona os presentes sobre quem seria sua mãe e seu irmão,
com toda certeza não foi o intuito de menosprezar os seus. Ele não estava querendo rebaixar o pai e a mãe ou os irmãos que estavam afora, mas sim se dilatar e ampliar a nossa visão em relação à imensa família humana que de fato somos. Todos somos filhos de Deus, nosso Pai Celestial. Então é dessa forma que Jesus quis mostrar, né? Às vezes a gente está num local e está pensando em outro, não está conectado com aquilo que está fazendo. E aquelas pessoas reclamam a nossa atenção. É interessante a gente buscar essa analogia, buscar essa ideia, né, de quem é a nossa parentela, quem que a gente deve honrar perante a Deus, né? E aqui só para a gente tirar um pouquinho essa parentela, né? Que às vezes as pessoas escutam parentela, será que são os meus parentes? Eu vou trazer um pouquinho do significado de parentela no nosso dicionário de língua portuguesa. Parentela, conjunto de pessoas que têm uma relação de parentesco entre si. Pode ser também uma reunião das gerações de alguém, ou seja, seus antepassados e descendentes. Essa palavra vem do latim, que significa parentela mesmo, né? Então, por que isso? Por que falar um pouco sobre parentela? Porque a ideia que é o conjunto de pessoas que têm relação de parentesco entre si. Então, todos os seres humanos encarnados somos filhos de Deus. Então, é uma parentela comum. Todos nós viemos da centelha divina. Todos nós viemos do fluido cósmico universal, né? E Deus está em tudo. Então, Deus está em nós. Então somos os irmãos. Então quando a gente fala, né, na abertura de uma palestra, de um bate-papo, sejam bem-vindos meus irmãos e minhas irmãs, todo mundo fica meio preocupado, mas não, é algo normal, é algo saber que a parentela realmente, ela está muito além do nosso corpo físico. Em outra passagem a gente poderia fazer o seguinte, ó, parentela corporal e parentela espiritual, beleza. Quando se fala de corporal, a gente vai falar de quê? Laços sanguíneos. Né, são frágeis como a matéria, né, tem possibilidade de ser simpáticas ou antipáticas, anteriormente falando. Então a gente vai falar o seguinte, quando é corporal, pai e mãe casam, então a gente vai ter laços sanguíneos, ou seja, DNA. Então as duas matérias deram origem àquele filho, àquela outra matéria. Mas agora vamos falar da parentela espiritual, que são laços espirituais, ou seja, são simpatias e comunhões de ideias de espírito, né? Ou seja, elas são purificadas, elas são perpétuas, né? E ela tem uma duração que pode ser dividida em 3 partes, antes, durante e após a morte. Então a gente pode estar aqui falando de uma parentela espiritual, onde nós temos lá a nossa família espiritual. E hoje a gente pode se reencontrar aqui em famílias de laços corpóreos diferentes. Por isso que às vezes a gente encontra uma pessoa a primeira vez e realmente aquela simpatia é muito grande, porque às vezes somos de uma mesma família espiritual e a gente tem essa afinidade. E na própria família às vezes a gente acaba não tendo essa mesma afinidade. Por quê? Porque ali naquele momento a gente está resgatando coisas do passado e a gente tem que fazer sempre o nosso melhor e cuidar, né? Voltar lá, cuidar, honrar nossos pais e nossas mães. Laços de sangue não criam forçosamente os vínculos entre os espíritos. Opa! Então a nossa família às vezes pensa que só porque é irmão, pai, tio, tem que ter um laço muito forte. Não, realmente eles não vão criar. O corpo procede do corpo, ou seja, matéria mais matéria é igual à matéria do corpo físico, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. É ele não mais do que faz fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe então auxiliar no desenvolvimento intelectual, moral e do filho para fazê-lo progredir. Fechou o pensamento, né? Então por que devemos honrar pai e mãe? Porque eles têm essa missão e eles são os nossos auxiliares, para que a gente tenha evolução espiritual. Achei essa parte muito bonita no Evangelho, que às vezes a gente cobra muito dos nossos filhos e os filhos cobram muito dos nossos pais. Às vezes nenhuma ligação espiritual a gente não tem, ele só simplesmente aceitou nos receber, nos orientar, cuidar de nós como uma missão para ele, que ele gostava muito de você em outra encarnação, e assim vice-versa. Então, meus irmãos, essa é a nossa ideia,
né, de quando falar dessa parentela corporal e espiritual e qual que é realmente o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados nessa família. Parentesco corporal e espiritual, os que encarnam numa família, sobretudo, são parentes próximos, são a mais das vezes espíritos simpáticos, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos e que se afastam entre si por antipatias igualmente anteriores. Já não combinavam em outra encarnação e estão tentando novamente, mas pode acontecer de cada um para o seu lado. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia, meus irmãos, da comunhão de ideias, dos quais prende os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10. Então a gente chega à reta final da nossa explanação, e aqui então cabe aos pais também o objetivo de estudar os instintos das suas crianças, aqueles que devem ser cultivados e aqueles que devemos combater. No ESA a gente fala muito sobre isso, né? Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm com que se culpar a si mesmo e podem conservar tranquila a sua consciência. Santo Agostinho traz para nós. Muito bonito. Meus irmãos, então eu agradeço a paciência de todos, né? Peço para que Deus acompanhe cada um de vocês, que tenham uma boa noite, uma boa semana e que a gente possa, nessa palavra do Mestre Jesus, ter a certeza e convicção de que estamos realmente honrando o nosso pai e a nossa mãe e que a gente hoje já sabe um pouquinho quem são os nossos parentes, né? A nossa parentela, da onde que ela veio, da onde que ela surgiu e para onde que a gente vai. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Abraço e que assim seja.